Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler a palavra comigo hoje. Nós vamos fazer a leitura do livro de Jó, capítulo 5. Amém? Depois a gente vai fazer uma breve meditação. Vamos orar, pedindo a Deus discernimento. Pai, graças te dou, Senhor, por mais um dia na tua presença, tendo o privilégio de abrir a tua palavra e meditar nela. Obrigada, Senhor, por tanto ensinamento. Abre a nossa mente, abre nosso coração para receber a Tua palavra. Ministra, Pai, em nossos corações. Invade esse ambiente com o Teu Santo Espírito e que nada venha nos distrair ou tirar o foco. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos então, capítulo 5 do livro de Jó diz assim: grite agora para ver se há quem responda, e para qual dos santos anjos você se voltará. Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são espezinhados nos tribunais, e não há quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio de espinhos, e o sedento suga os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão, mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e os conselhos dos que tramam não chega a vingar. De dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim a esperança para os pobres, e a iniquidade tapa sua própria boca. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a faz sarar. Ele fere as suas mãos, Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias Ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome Ele livrará você da morte, na guerra no poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição, não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo. Porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem, isto é o que investigamos, e assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Aleluia, né? Glória a Deus por esse capítulo tão precioso, em que o amigo de Jó, o Elifaz, responde, né, ao sofrimento de Jó. O capítulo 5, ele apresenta a resposta de Elifaz ao sofrimento de Jó. E contém algumas verdades teológicas importantes que podemos aplicar em nossos dias. Embora a visão de Elifaz seja limitada e a sua conclusão esteja errada no caso de Jó, ainda podemos aprender
lições valiosas com suas palavras. Em primeiro lugar, podemos lembrar que Deus é poderoso e benevolente, capaz de ajudar aqueles que clamam por sua ajuda. Em meio às nossas dificuldades e aflições, podemos confiar em Deus e buscar sua ajuda, lembrando de que Ele é um Deus que cuida de nós. Além disso, nós podemos lembrar também que Deus permite que passemos por dificuldades e aflições para nos disciplinar e nos ensinar lições importantes. Em vez de nos desesperarmos ou questionarmos ou murmurarmos a Deus, podemos tentar aprender as lições que Ele está tentando nos ensinar e confiar que Ele está trabalhando em nossas vidas. Porque na palavra diz, né? Ele mesmo diz, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Ele venceu o mundo, quem somos nós para dizer que não vamos conseguir, se temos um Deus tão bondoso, tão misericordioso, tão amoroso, cuidando de cada um de nós? Outra lição importante que aprendemos, que podemos tirar desse capítulo 5, é a importância de sermos defensores dos fracos e dos necessitados, né? Ele destaca que Deus salva os pobres e os necessitados da espada em sua boca, em suas bocas. É uma referência à defesa dos injustiçados e perseguidos. E como seguidores de Jesus, meu irmão e minha irmã, nós devemos estar atentos às necessidades daqueles que precisam, dos mais necessitados, defendendo e lutando por sua justiça e dignidade. Por fim, devemos lembrar que nem todo sofrimento é resultado de pecado ou de falta de fé. Embora possamos ser disciplinados por Deus, em alguns momentos devemos lembrar que o sofrimento humano ele é complexo e nem sempre podemos atribuí-lo a uma causa específica. Devemos confiar em Deus em meio às nossas aflições, buscando ajuda e a sua paz, independente das circunstâncias ao nosso redor. Por isso é tão importante que a gente não foque no problema, que a gente olhe para a cruz, que a gente olhe para o alto, que a gente lembre das misericórdias do Senhor, que não nos consome, porque se não fossem ela, seríamos todos consumidos. Bem, em resumo, o capítulo 5 de Jó nos lembra da bondade e do poder de Deus, da importância de aprender lições em meio às nossas dificuldades, da necessidade de sermos defensores dos fracos, dos oprimidos, dos necessitados, e da importância de confiar em Deus em meio ao sofrimento. Essas lições são importantes para os nossos dias e podem nos ajudar a lidar com as dificuldades que enfrentamos em nossas vidas. São lições valiosas que a gente aprende que quando a gente tem um Deus que cuida de nós, a gente crê nesse Deus, por pior que seja o nosso problema, a gente vai passar por ele, mas na certeza que Deus está com a gente. Ele segura na nossa mão. Esse ensinamento é valioso, né? Jó em momento nenhum falou algo contrariando tudo que ele crê, tudo que ele crê. Em momento nenhum ele se voltou contra Deus. Então, isso nos ensina, né? Que quando a gente tem um Deus verdadeiro que habita dentro de nós, a gente consegue sim passar pelo vale. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que tem um Deus maravilhoso, bondoso, amoroso, misericordioso, segurando a nossa mão. Então a gente precisa lembrar sim que no mundo a gente terá sim aflição, mas a gente tem que perseverar
perseverar em oração, perseverar na leitura da palavra, porque a palavra nos direciona. Sabe o que eu percebo, meu irmão? Que a leitura da palavra é tão importante diariamente, porque se você acorda e tem logo o seu momento com Deus, se você às vezes não acorda bem com algum pensamento e você foca na leitura e na meditação, você pode parar e observar que os seus pensamentos mudam de acordo com o que você está lendo. Então a palavra, ela é um alimento para a nossa fé, é um alimento para a nossa alma e nos ajuda a mudar muitas vezes a visão que temos logo assim que acordamos dos problemas, das coisas que estamos passando. Por isso é tão importante a gente focar na leitura da palavra, na Bíblia, e orar, perseverar em oração, clamar, não desistir. Amém, irmãos? É isso, vamos orar agradecendo a leitura e a meditação. Pai, obrigada. Obrigada por essa leitura, obrigada por esses grandiosos ensinamentos. Obrigada, meu Deus, por me mostrar que, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar dos vales que atravessamos, que passamos, o Senhor é conosco, o Senhor nos dá a mão, o Senhor nos sustenta. Obrigada, meu Deus, porque o que seria de mim sem a Tua presença, sem o Teu Espírito Santo habitar dentro de mim? É Ele que me direciona, é Ele que me dirige, é Ele que me confronta. Obrigada, meu Pai, obrigada. Eu te peço, querido Deus, eu oro te pedindo ajuda em meio a todas as minhas dificuldades e a sua proteção contra qualquer mal que possa me ameaçar. Peço também, Pai querido, peço também que o Senhor me ajude a aprender lições que eu preciso aprender em meio às minhas dificuldades, em meio aos problemas que eu atravesso, que eu aprenda, Pai, que eu aprenda e cresça espiritualmente com o resultado daquilo que eu estou vivendo. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido. Peço também, Senhor, eu oro pedindo ao Senhor que me ajude a ser defensor daquele que precisa, daquele irmão necessitado. Em uma sociedade onde a gente vive, em que as pessoas apontam o dedo, em que as pessoas querem julgar, nos faça pessoas amorosas, que a gente não procure julgar o irmão, que a gente busque abraçar o irmão, ajudar, amar o irmão, que a gente não queira ser o justo juiz, porque essa função não nos pertence. Essa é a minha oração, Pai, nos ajuda a usar de misericórdia como o Senhor usa conosco, que a nossa visão fique mais atenta aos nossos irmãos que precisam da nossa ajuda. Essa é a minha oração, Pai amado. Com perdão dos meus pecados, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus.